Estamos hoje aqui no Praia de Belas Shopping, museu itinerante, a contabilidade e cultura, aportam no Rio Grande do Sul. É fantástico, magnífico essa ideia hoje aqui no Praia de Belas Shopping. Eu tenho a honra e o prazer de receber Zumir Ivânio Breda, que é vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade e ex-presidente dessa casa aqui, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Zumir, uma honra muito grande te ter aqui nesse momento histórico, emblemático e emocionante. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os profissionais da contabilidade, nossos colegas. E, de fato, é um momento emocionante para nós, porque é uma exposição que hoje se inaugura aqui no Praia de Belas Shopping, esse lugar bonito, maravilhoso, que nós queremos convidar todos os profissionais da contabilidade a virem conhecer um pouco mais sobre a história da nossa profissão. Acho que conhecer a história da profissão faz parte daquele conhecimento que o profissional deve ter sobre o seu passado, cultura e também saber respeitar e honrar aquilo que os nossos antepassados, nossos colegas fizeram em outras épocas para o desenvolvimento da profissão. Construíram com muita luta, com muito sacrifício, muitas conquistas, né? E também a gente vê o quanto a profissão evoluiu nesse período. O que a gente observa nesse acervo que aqui está sendo exposto é um material de quase um século atrás, daquilo que se fazia em contabilidade há um século atrás. E comparando com a realidade de hoje, onde a contabilidade praticamente está toda ela já feita de forma digital, tecnológica, a gente vê qual foi o salto que nós tivemos em 100 anos. E agora, certamente, nos próximos 10, 15 anos, esse salto vai ser muito maior do que aquilo que a gente fez em um século de atividade. Antes, as mudanças eram em 2, 3 décadas. O conhecimento mudava há 30, 40 anos. Hoje, a velocidade do conhecimento, da informação e a exigência da produtividade é diária. Fantástica. E isso está exigindo de profissionais, dos nossos profissionais, uma capacidade de adaptação fantástica. Nós estamos tendo que fazer adaptações no modo de trabalhar, conhecimento de novos sistemas, de novas tecnologias, de novos sistemas que nós não precisávamos fazer antigamente. Ou então que a alteração acontecia num prazo muito mais curto. E hoje isso é tudo, quase que a cada mês está mudando uma sistemática, um sistema, um novo layout de programas. Tudo altera muito rapidamente. Tudo muda. E isso está sendo algo fantástico para nós, né? A profissão está tendo que se reinventar, está tendo que se adaptar. O que mais impressiona é esse reconhecimento dos empresários, do governo, das entidades, do valor do contador, que ele passou a ser estratégico nas decisões. É verdade, isso está tendo esse reconhecimento por parte do governo e está tendo também por parte das empresas, porque cada vez mais a informação contábil ela é estratégica dentro da organização. O empresário, o gestor de uma organização, seja ela pública, privada, do terceiro setor, ele precisa ter essas informações. E hoje o empresário brasileiro principalmente está se dando conta que no momento de crise, como esse que nós estamos vivendo no Brasil, ter informações tempestivas, corretas, atualizadas e apresentadas em forma de relatórios gerenciais contribui muito para que ele tome decisões corretas e possa tomar um rumo certo nos seus negócios. E o fundamental, que é através da contabilidade que nós vamos chegar a um nível de excelência para combater a corrupção no Brasil. Exatamente, eu acho que isso hoje é inegável, né, que a correção dos números, a exatidão das informações e principalmente o fato de elas representarem a totalidade das operações das organizações é fundamental exatamente na questão do combate à corrupção, ou seja, nós temos que ter informações contábeis que sejam confiáveis acima de tudo. Com isso nós teremos um instrumento muito forte aí de combater essa chaga do nosso país, que é a corrupção, que atrapalha o nosso desenvolvimento, que altera toda a nossa política e faz com que o Brasil fique marcando o passo. Contamina a economia, né? Contamina a economia, contamina a própria motivação do empresário, do empreendedor a investir no nosso país, ou seja, é a principal chaga do nosso país hoje. Estamos hoje aqui no Shopping Praia de Belas, onde está sendo lançado o Museu da Contabilidade, um balanço da história, do currículo, que tanto serviço tem prestado a todas as sociedades, porque principalmente no presente, que o contador passou a ser estratégico em todas as frentes que tenham desenvolvimento, crescimento, economia e que beneficiam a sociedade e o social.
Com certeza, nós sempre falamos que não existe desenvolvimento econômico no Brasil e nem em nenhum local do mundo se não estiver centrado nos informes contábeis. E é exatamente por isso que a contabilidade, enquanto ciência social aplicada, ela é importantíssima para qualquer país. E claro, chegar aqui no Rio Grande do Sul, aportar no Rio Grande, trazendo à exposição contabilidade e o balanço da história, é dizer para todos, com muito orgulho, com muita emoção, que esse balanço ele é extremamente superavitário. É uma história escrita com muita responsabilidade pelos nossos precursores e hoje, com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul completando 70 anos, nós queremos aqui parabenizar a toda a classe contábil gaúcha, aplaudir e dizer que não resta dúvida que nós temos muito o que comemorar. Maria Clara Buganin, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, podemos falar para o telespectador e também para os contadores, podemos dizer que isso aqui é um resgate da história da contabilidade. Com certeza, é um resgate desde os primórdios. Nós trazemos aqui diversos equipamentos que é no sentido de provocar uma reflexão maior, demonstrando que as máquinas e a tecnologia, ela existe, ela vai evoluindo para subsidiar o trabalho do profissional contábil. Mas é o conhecimento adquirido, é a educação continuada que nós estimulamos para a classe que faz toda a diferença. E é esse conhecimento que nós colocamos à disposição da sociedade. E trazer o museu é, acima de tudo, resgatar que é essa ciência. Quando a gente valoriza a ciência, consequentemente, a profissão como todo, ela está sendo valorizada e prestigiada. E nessa exposição, nós também fazemos uma homenagem a dois grandes vultos da contabilidade brasileira aqui, gaúchos, o nosso querido e inesquecível Ivan Carlos Gatti, que foi presidente do nosso Conselho Federal de Contabilidade, presidente do SESCOM. Pois é, um baluarte, né? Uma pessoa que sempre dedicou uma vida e sempre teve uma visão muito à frente do seu tempo. Quando o Gatti, e eu iniciei nas entidades com todo aquele entusiasmo do Gatti falando no contador do ano 2000. Ele já vaticinava toda a força da nossa profissão. Mas nós não podemos também esquecer o nosso querido Olívio Colliver, um outro ex-presidente do Conselho aqui de Contabilidade do Rio Grande do Sul, os ex-presidentes do Conselho Federal, o Iúnima também, um gaúcho que presidiu o nosso CFC. E eu acho que é muito importante a gente também lembrar para todos que esse edifício, esse alicerce que nós chamamos Sistema Contábil Brasileiro, ele foi construído com muita dedicação por homens e mulheres éticos, dedicados, que sempre honraram a profissão. E claro, por tudo isso é que nós comemoramos, por tudo isso é que nós queremos despertar na nova geração o orgulho de pertencer a essa classe tão importante, tão primordial para a nossa sociedade. A Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, juntamente com a Abracicom, que é a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, com o Conselho Federal de Contabilidade, com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, se uniram os esforços e traz para a sociedade gaúcha, durante 30 dias, aqui no Shopping Praia de Belas, a história da contabilidade, o museu itinerante, que aliás já tive a oportunidade de visitá-lo, está muito bonito. Espetacular, né? Não podemos perder, né? Não podemos perder. Podemos, assim, ó, a Academia Brasileira de Ciências proporcionou ao Estado do Rio Grande do Sul um resgate da história da contabilidade. É uma oportunidade para que todos os profissionais da contabilidade, nossos estudantes do curso de Ciências Contábeis e para todos os cidadãos gaúchos, uma grande oportunidade em conhecer desde o início aquilo que de melhor temos no Brasil sobre a história da contabilidade, dessa bela ciência em nosso país. Hoje, o contador passou a ter uma importância tão grande porque os governos, a sociedade, os empresários como um todo passaram a reconhecer que o contador é estratégico nas decisões, as decisões estão sendo cada vez mais rápidas e precisam ser argumentadas
com dados. Com certeza, a contabilidade nós chamamos que é a ciência da transparência, porque ela consegue, em seus relatórios, demonstrar a vida das organizações. Então, não só públicas como privadas, e a sociedade hoje demanda e exige muita transparência. Então, o profissional da contabilidade está sendo muito valorizado, evolui com a ciência, evolui com a tecnologia e que está a serviço da ciência, e as informações são rápidas, e então é muito importante todo o trabalho, toda a função do profissional da contabilidade na questão da economia. Presidente Eloy Dallavec, presidente da Sociedade Contábil do Estado do Rio Grande do Sul. A ciência da transparência. Como o Brasil está precisando de transparência. Como o Brasil precisa combater essa corrupção sistêmica. Olha, nós estamos vivendo um momento ímpar na história do Brasil, e a informação, que é com que a contabilidade trabalha, é a base dessa transparência. Então a sociedade exige, precisa, e acredito que nós estamos avançando muito nesta questão da transparência, e é o único remédio para que se resolvam as situações todas desagradáveis que há mais de 3 anos estamos vendo e vivendo, penando diariamente. É um prazer de receber Antônio Palácio, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Um momento, uma data emblemática, um momento emblemático, histórico, emocionante e de arrepiar. Exatamente, emocionante, eu acho que é a palavra mais adequada, né, Sérgio? Porque nós ainda estamos no clima da comemoração dos 70 anos do Conselho, né? Que você acompanhou as festividades que ocorreram lá em abril, mas ao longo desse ano nós ainda temos muitas coisas que nós queremos mostrar à nossa classe, daquilo que o Conselho fez ao longo desses 70 anos, daquilo que a nossa profissão cresceu e daquilo que a nossa profissão contribuiu para o crescimento da sociedade brasileira. E agora nós temos um espelho aqui, né? Esse museu que hoje é inaugurado aqui em Porto Alegre é um museu itinerante, né? Que nós estamos trazendo a Porto Alegre pela primeira vez e que mostra exatamente como a contabilidade evoluiu no Brasil. E essa turma que está aí, que vocês estão vendo, a grande maioria jovem, com certeza, não conhece 1/3 das coisas que estão ali dentro, né? Aqui nós, mais antigos, que trabalhamos com aquilo, né? Então é um trabalho que o CRC faz para aproximar a classe contábil, para fazer com que a classe contábil valorize a profissão, que se ela se sinta cada vez mais motivada a fazer com que a contabilidade seja efetivamente um instrumento que possa contribuir com o crescimento da economia brasileira, né? E que motive os jovens a aderirem à contabilidade, para que nós tenhamos cada vez mais contadores mais capacitados e que conheçam a história da contabilidade para continuar fazendo ela evoluir cada vez mais. Podemos dizer que hoje aqui nós temos um resgate da história, mostrando como o contador sempre esteve à frente do seu tempo, com as ferramentas e com o conhecimento. Exatamente. Essa fase, ela mostra todas essas coisas que a gente vai ver nesse museu hoje, elas mostram um contador diferente daquele contador de hoje, né? Porque na época que se usavam todas essas ferramentas, vamos usar esse termo, que estão aí, né? Que não se dispunha da tecnologia que se dispõe hoje, o contador ele era muito mais um registrador de fatos passados. Um apontador, um guarda-livros, como costumava se chamar, né? Então a função primordial do contador era fazer com que os livros deixassem registrado tudo aquilo que havia acontecido nas empresas e, por via de consequência, na economia no país, né? Hoje o contador extrapolou isso. Além de não usar mais essas ferramentas, porque dispomos de tecnologias muito mais avançadas, evidentemente para fazer coisas muito melhores do que se fazia com isso, nós temos ainda o contador como um partícipe, como uma pessoa que hoje está estrategicamente colocada dentro da estrutura das empresas, participando efetivamente da gestão das empresas, buscando alternativas e apresentando ferramentas para que os empresários, para que os gestores possam conduzir os seus negócios. Antes, o conhecimento, as decisões levavam décadas, 3, 4 décadas. Hoje, as decisões amanhã, tarde e noite. Exatamente.
Só o tempo que uma das calculadoras que vocês vão ver ali, né, levava para fazer uma conta de multiplicar, hoje você leva essa informação para o outro lado do mundo, traz a resposta 3 ou 4 vezes em tempo real, né? Então isso é uma prova da diferença da evolução do tempo e que a contabilidade, felizmente, com muita sabedoria, soube se apropriar, soube evoluir a partir do crescimento dessa tecnologia. E também a economia, os empresários também estão vendo a real capacidade e o valor, e a sociedade está valorizando mais o contador. É isso que nós buscamos, né? Trazendo o museu para um ambiente como esse aqui, para um shopping center, né? Nós podíamos levar esse museu para dentro do Conselho de Contabilidade, nós podíamos levar esse museu para dentro de uma instituição de ensino superior, né? Mas nós queremos trazer o museu aqui, onde as pessoas das mais diferentes atividades circulam, né? Pessoas que, pelo menos pela curiosidade, vão entrar, vão ver e vão saber isso era a contabilidade, né? E isso motive e faça com que mais pessoas se interessem pela contabilidade e, acima de tudo, como você colocou, que os empresários valorizem a contabilidade e a sociedade como um todo por via de consequência. Um momento histórico, um momento emblemático e emocionante. Sim, Sérgio, a gente fica emocionado porque isso é um resgate da nossa história, da história da contabilidade, da qual nós que participamos de entidades como o Conselho Regional de Contabilidade, eu também tenho a honra de fazer parte da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. Então a gente poder proporcionar um momento como esses para a comunidade contábil e para toda a comunidade gaúcha, conhecer um pouco da história da contabilidade ao longo dos anos, essa profissão que é tão valorosa, profissão tão antiga, mais antiga do que as pessoas imaginam, que sempre esteve muito ligada à atividade de comércio. Então você veja que é uma simbologia extremamente importante nós estarmos dentro de um shopping center fazendo essa exposição, porque a atividade contábil, historicamente, a história da academia contábil, ela sempre esteve ligada às escolas técnicas de comércio. Os cursos de ciências contábeis se iniciaram dentro das extintas escolas técnicas de comércio e, a partir daí, evoluiu para uma regulamentação profissional, para o reconhecimento dos cursos de ciências contábeis como ensino superior, que ocorreu em 1945. Então, tudo isso, no momento que a gente entra nesse museu, a gente começa a fazer toda uma retrospectiva da nossa própria história dentro da contabilidade, da história dos cursos de ciências contábeis, túnel do tempo, ver as máquinas, ver as pessoas que construíram essa história. Então eu quero deixar assim um convite, né, às pessoas que tenham a oportunidade de vir ao Shopping Praia de Belas. É uma exposição gratuita e que com certeza vai contar muito, não só da história da contabilidade, mas também a história do comércio, da moeda ao longo desse período. Duas coisas que chamam a atenção. É o reconhecimento de alguns anos para cá, do reconhecimento da contabilidade, do contador, pelos governos, pela sociedade, como um todo, esse reconhecimento. E isso mostra a pujança e a importância da contabilidade, porque ela passou a ser estratégica. Exatamente. O fato de nós trazermos também, através da nossa academia, essa exposição para dentro de um shopping center tem também essa finalidade, dar visibilidade à nossa profissão, fazer com que cada estudante, cada profissional que venha a esse museu sinta o orgulho de pertencer à profissão contábil, que hoje é uma profissão que só no Rio Grande do Sul reúne mais de 40 mil profissionais. No Brasil são mais de 500 mil profissionais, muitos estudantes, muitas faculdades. Então, estar dentro desse espaço privilegiado é também um recado de que a nossa profissão está evoluindo, está saindo da sua casca, está se mostrando para a sociedade, se mostrando para o ambiente empresarial, corporativo, político, porque nós queremos realmente ser vistos e valorizados. E quem não é visto não é lembrado.
contador, num período, algumas décadas atrás, era visto como um apontador. Depois ele passou a ser como estratégico. E hoje, com o clamor da sociedade por transparência, por combater a corrupção, ele passou a ser sine qua non para chegarmos a essa performance. Exatamente. Eu acho que tudo que nós viemos passando nesses últimos anos aí, que envergonham e mancham um pouco da história política e empresarial do nosso país, também repercute na forma como a contabilidade deve cada vez mais se posicionar como uma função de controle, ajudando os gestores públicos, ajudando os gestores das empresas a realizar gestões mais eficientes, transparentes, porque hoje a informação ela circula, existe o cruzamento através das ferramentas tecnológicas e tudo isso, todas essas informações que alimentam esses sistemas, que alimentam todos esses processos, elas vêm da contabilidade. Então, com certeza isso exige cada vez mais postura e atitude ética do profissional contábil. Podemos dizer que hoje aqui o SESCOM está sendo também homenageado por tabela porque tem a foto dos seus ex-presidentes aqui nesse museu itinerante. Que momento emblemático, histórico e emocionante para os 70 anos do Conselho de Contabilidade. A classe contábil aqui no Rio Grande do Sul é muito unida, então as entidades trabalham em conjunto e o SESCOM não faz parte direto desse evento, né, desse museu, dessa história, mas tem uma participação sim. Nós temos várias lideranças em comum, nós temos uma parceria muito estreita que já vem de tempos, que foi aprofundada cada vez mais e hoje chega num momento ímpar, a ponto de nós abrigarmos o CRC numa dificuldade, a ponto de nós rodarmos todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo palestras, capacitação para o público comum. Então, para nós, fazer parte desse momento é muito orgulho. Somos orgulhosos de fazer parte da profissão contábil e liderar uma entidade que, na sua base, na sua essência, tem a contabilidade. E o SESCOM RS também tem um DNA e é um celeiro de grandes lideranças. Sim. O SESCOM, ele, apesar de ser uma entidade jovem, de apenas 30 anos, em comparação ao CRC, por exemplo, que tem 70, ele tem, sim, é um grande celeiro. Ele é propício à formação de líderes e eu estou acabando o meu mandato aí daqui uns meses e fico muito tranquilo que o SESCOM tem várias lideranças para seguir, para melhorar o nosso trabalho. O que tem mais chamado a atenção no SESCOM é oferecer aos políticos condições de melhorar, sair desse estágio de corrupção para um estágio de transparência. Esse é o grande diferencial. Nós pudermos avançar as nossas atividades e prestar um serviço para a sociedade, subsidiar o poder público, subsidiar o nosso parlamento. E mais uma prova disso, agora dia 15 de agosto, o deputado Thiago Simon está nos homenageando na Assembleia Legislativa pelos 30 anos do SESCOM. Isso nos enche de orgulho pelo reconhecimento da nossa entidade perante a sociedade. E a senadora Ana Amélia também tem buscado muito conhecimento, muita informação do SESCOM. Hoje se formou uma grande parceria com a senadora Ana Amélia. Nós temos um estudo muito robusto, muito detalhado da defasagem da tabela do imposto de renda, pessoa física, e a senadora tem um projeto tramitando no Senado, subsidiado, pautado pelo nosso estudo. Então nós já fizemos eventos em conjunto, temos trocado informações e temos feito o nosso papel de atuar para a sociedade, subsidiando essa grande senadora que faz um trabalho muito, muito importante para o Brasil, em especial aqui para o nosso estado.